Estamos com mais uma palestra para o CONIAGRO, o primeiro Congresso Internacional do Agrotóxico, com o professor Marcos Paulo Ludwig, coordenador do curso de Agronomia do campus de Birubá, autor dos livros Fundamentos da Produção de Sementes em Culturas Produtoras de Grãos, Princípios da Pós-Colheita de Grãos e Sementes, doutor em Ciência e Tecnologia de Sementes pela Universidade Federal de Pelotas. Professor, muito obrigado por sua presença, é um prazer tê-lo conosco. Eu agradeço, muito obrigado ao convite. Estamos à disposição. Professor, como é a atuação do técnico no sistema produtivo relacionado aos defensivos agrícolas? Então, os técnicos eles têm um papel fundamental nesse momento e nessa utilização desses defensivos. Então, um primeiro ponto é que a gente teve essa mudança na legislação, que a gente chamava de agrotóxico, e hoje a gente chama de defensivo agrícola, justamente para mudar um pouco essa situação. Então, os técnicos eles têm que ter o conhecimento, né, para poder realizar da melhor forma possível a utilização desses produtos num contexto da produção, né, na produção agrícola. Então, os técnicos, os agrônomos, os técnicos, eles têm que saber trabalhar, conhecer esses produtos para que nós possamos utilizar eles da melhor forma possível, com o menor problema com relação a questões ambientais, a questão da saúde, a questões dos animais, e também permitir com que esses produtos tenham uma utilização por um longo tempo, né? Então, justamente melhorando esse processo produtivo que nós temos atualmente. E como é tratado na academia o ensino para os alunos? Como que eles chegam, como que é tratado nesse sentido? Então, a questão que a gente observa, né, muitas vezes quando a gente vai trabalhar desse assunto relacionado aos defensivos agrícolas ou relacionado mesmo à produção de alimentos, que é um dos principais pontos dos cursos, a gente observa que no momento que os alunos chegam na academia, isso é uma situação normal das pessoas, né, é que eles chegam com certos paradigmas. Então, muitas vezes a gente tem o estudante que chega num curso de agronomia, num curso de agrocom, é um paradigma que a utilização desses defensivos, né, é uma questão que dificulta a produção, que prejudica muitas vezes os agricultores ou até mesmo quem consome. E do outro lado, aqueles estudantes que tiveram uma outra situação, que não há a produção sem esses produtos químicos, né? Então, essa quebra de paradigma é muito importante, porque o agrônomo tem que saber que nós temos essas duas formas de produzir o alimento. E as duas formas, elas são interessantes, cada uma numa determinada situação. Então, quando o aluno ele inicia o curso, essa visão às vezes até atrapalha no processo de aprendizado, porque as duas formas são, se a gente conseguisse produzir sem a utilização, seria muito interessante, mas no modelo que nós temos atualmente, a gente não consegue fazer essa produção em quantidade suficiente, né, para suprir toda a demanda. Então, essa questão de conhecer as duas formas, com a utilização e sem a utilização, cabe ao técnico. Ele tem que saber essas duas formas, tem que conhecer, mesmo que num primeiro momento não tenha intuito em trabalhar, mas a gente sabe que são duas formas que existem, cada uma nessa situação que ele vai existir, que ele vai trabalhar. E professor, gostaria que falasse para nós também sobre os problemas que causa a utilização, quais são os problemas, né, discutir a respeito disso. Então, essa questão, sempre direcionando a um ponto de vista técnico, né, que a gente está tocando, a gente sabe que a utilização desses produtos, eles podem causar algum problema, mas eles são necessários, são ferramentas muito importantes no processo produtivo. A gente sabe que se a gente pensar hoje em produzir sem utilizar, a gente fica muito difícil, né? Os agricultores que utilizam, eles utilizam porque precisam e não porque querem, né? Porque até precisam comprar os produtos, né? Isso é uma questão bem importante, né? Que o técnico ele tem que ter justamente essa visão muitas vezes do produtor, porque cabe ao técnico essa recomendação desses produtos de forma o mais correta possível, para que ele seja recomendado no momento certo, aplicação em condições certas, evitando uma série de problemas. A gente sabe que tomando todos esses cuidados que são necessários, a gente reduz muito esses riscos que tem. Então, a gente sabe que o receituário agronômico é uma ferramenta importante e fundamental. Inclusive, a gente teve essa mudança agora nos últimos dias com relação às possibilidades de
de utilização desses produtos e cai muito mais a questão do técnico mesmo conhecer, saber e também a pesquisa, porque muita coisa tem que ser feita para nós podermos utilizar essas possibilidades, então, de utilização de diferentes produtos no mesmo momento, que até o momento havia um entrave, né? Então, nessa situação, cara, porque a gente sabe que muitas vezes, ou na maioria das vezes, o produtor não tem esse conhecimento. Então, cabe justamente ao técnico conhecer, saber as formas de uso, os momentos para passar. Então, a gente tem essa questão que a bula é uma ferramenta muito importante, conhecer o produto, conhecer as formas de aplicação, para qual cultura que ele é recomendado, para qual praga, para qual planta daninha ou doença, ele possui o seu registro. E nesse sentido a gente também tem uma dificuldade muito grande, que em algumas situações a gente tem um número muito restrito de produtos para utilização, o que dificulta muitas vezes até mesmo a gente conseguir fazer uma recomendação de forma adequada. Doses, períodos de carência, são informações muito importantes e o próprio produtor não tem esse conhecimento, então o técnico tem que conhecer e tem que repassar isso para o produtor. Outra questão, o momento de aplicação, né? Então, condições relacionadas à cultura, a planta daninha, até mesmo a praga ou a doença são fundamentais para que a aplicação ocorra no momento adequado, assim como questões relacionadas ao ambiente, temperatura, vento, umidade relativa, a cauda. Inclusive, entre os pontos, né, professor, que acaba determinando o momento correto de aplicação, seria com relação às diversas cultivares que tem hoje com períodos, com ciclos diferentes, né? Ciclos mais curtos, ciclos mais longos. Então, a responsabilidade do técnico, do agrônomo, é cada vez maior. Com certeza. E a gente sempre trata essas questões, esses períodos cada vez menores, que dificultam muitas vezes a realizar esse manejo, né? Então hoje, se cada produtor tivesse um técnico para que ele possa trabalhar, seria o ideal. A gente não tem isso, né? Então isso muitas vezes dificulta essa possibilidade do manejo, né, da forma mais precisa, né? Então às vezes a gente acaba observando algumas recomendações um pouco distintas devido a essa situação, né? Porque a gente não consegue ter todo dia o técnico lá para verificar a situação, acompanhar as aplicações, até mesmo os resultados, né? Então é uma situação bastante interessante. Outro ponto também que é bem importante com relação a essa questão da aplicação é o uso do equipamento de proteção individual. Hoje a gente sabe dessa importância e dos efeitos, né, que a aplicação sem utilização pode causar, mas o uso é fundamental justamente por reduzir muito esses riscos, né? E cabe ao técnico mesmo ressaltar ao produtor essa real importância do uso e também explicar como a forma adequada de usar o equipamento para evitar problemas, né? Então é uma situação bem importante. Sem dúvida, professor. Inclusive, tivemos numa outra palestra que foi gravada anteriormente com um toxicologista, e onde ele trouxe uma informação importante que o produtor, o pequeno produtor ou mesmo o grande produtor de grãos, ele pode trabalhar de forma preventiva com o seu colaborador, com aquele que manuseia o produto, fazendo inclusive análises preventivas, consultas, trabalhando de forma preventiva antes de ter algum problema de intoxicação, né, com esses profissionais de toxicologia. Então, é muito importante tomar cuidado, com certeza. E nesse ponto que você levanta, nós temos que também ter consciência, né, que muitas vezes, de forma geral, nós, pessoas, nos preocupamos muito com a utilização desses produtos químicos pelos agricultores na produção de alimento. Mas um outro ponto bastante importante que a gente tem que lembrar, que quando a gente faz a aplicação de algum produto para nossas residências, controlar barata, mosquito, esses produtos são produtos químicos também, muitas vezes bem semelhantes aos utilizados pelos agricultores. É claro, com uma segurança bastante grande no uso deles. No entanto, se nós utilizarmos de forma indiscriminada, não tomarmos os devidos cuidados, nós poderemos ter problema também, né? Então, nas nossas próprias residências, se nós não tomarmos cuidados, a gente pode ter esses problemas ocasionados. Então, às vezes a gente fica muito em cima da questão do produtor, que aplica realmente mais devido à necessidade, e acabamos esquecendo dessas outras
situações, né, que são uma realidade. Inclusive, professor, eu acho que entra exatamente no que estava falando antes com a questão da bula, porque muitas vezes a pessoa não lê a bula daquele produto aerosol que vai usar em casa. E muitas vezes, se for olhar um aerosol, diz na bula, não aplicar se tiver... Não aplicar e não ficar no ambiente depois de aplicado, não aplicar sobre a pele, não aplicar... E da mesma forma que o produtor rural teria dificuldade de fazer o uso correto com os produtos, é comum em casa também que as pessoas também não se atentem a essas informações e acabem muitas vezes tendo contato, né? São situações que a gente observa muitas vezes, né? Então é uma questão bem importante esses cuidados, né? A gente sabe que essa questão da aplicação precisa de um controle, mesmo hoje a gente tem a utilização de medicamentos, né? O médico faz a receita justamente devido a essas condições do controle. Então, tanto o uso em casa como medicamentos é uma preocupação que você tem com relação ao uso, né? E todo cuidado é bem importante. Professor, já que falaste em receita médica e com relação ao receituário agronômico, como é que fica essa situação hoje do técnico, do agrônomo que faz a receita para esse produtor? A ferramenta principal e a preocupação é que esse receituário agronômico ele traga informações bem importantes e de forma prática, né? Então, além de produto, além das informações que são necessárias, que de qualquer forma o técnico ele faça essa recomendação e que, mesmo que não utilize o receituário, utilize uma outra forma de anotação, indicações sobre momentos de aplicação, condições para aplicação, porque às vezes quando o técnico ele vai fazer a visita ou conversa com o produtor, ele traz várias informações e muitas vezes pode ser que o produtor não consiga entender de forma clara, ou até mesmo dali 1, 2, 3 dias ele não recorde de forma exata o que o técnico falou para ele. Então deixar bem claras essas informações, descrever essas informações, deixar anotado, isso é muito importante para evitar esses problemas. Então cabe muito então ao técnico essa questão, esse contato, essa conversa, essa explicação para o melhor uso desses produtos e aumentando assim então essa eficácia, né, desses produtos. Até mesmo evitando problemas, no caso de alguns produtos, com resistência, né? Que ocorre por conta do manejo incorreto ou mesmo de alguns produtores que utilizam sem um acompanhamento, né? Tá lá, tem estoque, faz uma aplicação sem acompanhamento e acaba trazendo problemas de resistência, né? Isso é uma situação também que a gente ressalta a importância, que o produtor tem que saber que ele não pode utilizar um produto sem ele ser registrado para a cultura. A gente observa muito isso, o produtor tem um produto que sobra às vezes de alguma aplicação e ele aplica, principalmente alguns produtos no final do ciclo das culturas, um exemplo é o trigo, né, nesse momento que nós estamos, ele aplica para homogeneizar e facilitar a colheita. Há produtos que não são recomendados e que na presença de resíduos depois, na farinha, no grão, ocorre problema. Inclusive, é uma situação bem preocupante essa questão do prazo de carência, né? Que tem que ser respeitado para justamente não ter esse resíduo acima dos limites permitidos, né? Então, uma situação bastante importante nesse sentido. Sabe, professor, falaste agora no trigo, é um ponto importante, né? O Brasil, ele é um país que depende hoje da produção externa de trigo. A nossa produção varia de 50%, 60% do que é consumido. No entanto, o Brasil, ele tem leis rígidas com relação aos agroquímicos, mas em outros países, as leis não são tão rígidas, ou existem produtos que são permitidos fora e não permitidos aqui. No entanto, o trigo importado, o trigo que o Brasil importa, acaba trazendo esses materiais. Isso foi comentado em uma outra palestra por um outro professor. Mas é um ponto que a gente deve considerar também, né? Resíduos e a nossa legislação hoje, como ela está, né? Essa situação do trigo é uma questão do Mercosul. O Mercosul possui, se não estou enganado, um nível, né, maior de resíduo do que a nossa legislação interna. Então, se o trigo interno tem aquele nível que é abaixo desse, ele não pode ser comercializado. Agora, se o trigo ele é importado e possui aquele índice acima da nossa legislação, mas abaixo do que está descrito naquele convênio, naquela cooperação, a gente tem que aceitar esse produto. Então, são algumas questões aí que acabam diferenciando e até mesmo em alguns momentos não podemos tratar da mesma forma, que não é correto, né? Então, essa é uma situação bastante importante. Professor, já que falamos sobre
a questão de legislação e com relação à fiscalização, tá? Como é que fica hoje essa questão? A gente tem hoje ferramentas, né, que melhoram a forma de fiscalizar. Hoje a gente sabe que os sistemas estão muito interligados e a possibilidade do Ministério da Agricultura é observar os locais de recomendação do produto, para qual a cultura que ele é recomendado, a região de recomendação, então de uma forma muito mais rápida. Então isso tudo facilita muito essa parte da fiscalização. Outra questão que nós comentamos, a questão do trigo. Então, o Ministério já tem planejado para esse ano, esse momento de colheita, talvez se nós observarmos, a gente vai encontrar fiscais em lavouras coletando no momento da colheita, porque essa proximidade, a situação vem aumentando a cada ano, justamente para evitar essa utilização. E isso traz segurança alimentar, segurança no produto para a população de modo geral? Sim, porque justamente essa fiscalização ela permite essa questão da segurança. E se acaso aconteça da identificação mesmo, tanto o produtor ou o técnico que recomendou, até mesmo a empresa que vai estar fazendo, vai poder ser procurada, né? E também já tomando essa série de cuidados, né? Então, com certeza, essa questão dos resíduos são importantes. A gente deu o exemplo do trigo, mas não é só o trigo. Se nós formos observar dentro das pesquisas, no Ministério da Agricultura tem várias informações sobre relatórios de resíduo, tudo isso demonstra, né, essa questão desses cuidados, e a gente também, o técnico tem que saber disso justamente para cada vez mais melhorar e aplicar, utilizar esses produtos, essa ferramenta da forma mais adequada possível. Quando falamos em técnico e em resíduos, né, talvez o que nós encontremos hoje mais resíduos são nos produtos consumidos in natura, produtos provenientes de agricultura familiar, provenientes talvez de pequenas propriedades, onde o produtor ainda tem um pouco mais de dificuldade de ter informação, ou que ainda é mais difícil de ter um técnico pronto para atender ele. Talvez uma informação que eu possa estar errada aqui, professor, pode complementar, mas já na agricultura de grãos, que é um pouco maior, onde fazem volumes maiores de produtos, seja mais fácil ter acesso a informações técnicas, né? E me parece que esses resíduos têm sido encontrados mais comumente em produtos produzidos por pequenos agricultores, ou talvez por agricultores com menos informação. É uma situação, então, que muitas vezes perfaz justamente dessa falta de informação, né? E a gente tem que tomar o cuidado, né? Que a gente sempre comenta essa questão do técnico, a gente tem que ter os técnicos cada vez mais próximos desses produtores, justamente para trazer essa informação, né? Para falar essas coisas. E também cabe, então, ao produtor, de forma geral, tomar esses cuidados, né? Porque muita gente observa a questão de produtor, a gente sabe da questão também que quando o técnico trabalha com pessoas, né? Trabalha com seres humanos, e cada pessoa que tem ali vai ter um comportamento ou uma situação específica. Então, mesmo que muitas vezes o técnico faça a recomendação, faça toda a explicação, comente formas adequadas, períodos de carência, como a gente trabalha com pessoas, isso também é uma situação que às vezes pode não ser realizado da forma com que o técnico colocou. Então o técnico e o produtor, eles têm que estar juntos, tem que ser um parceiro nesse processo de trabalho para que as coisas aconteçam da forma correta. Então, mesmo que ocorra, pode ser por ser uma pessoa, por ser um indivíduo, pode tomar decisões após essa questão da recomendação. É claro que isso não é ideal, mas pode acontecer. Sem dúvida, sem dúvida. Trata-se de um produto que se faz necessário para a produção de alimentos, mas da mesma forma tem que se ter uma atenção muito grande com essas fiscalizações e principalmente com trazer informação ao produtor para que cada vez mais tenhamos segurança alimentar, né? Com certeza. A gente comentou no início, se nós conseguíssemos produzir sem utilizar, tanto os produtores como os consumidores, eles iam ter vantagem com relação a isso, né? Mas a gente, na atual forma de produzir, a gente não consegue, em quantidade, em qualidade, desta forma. Então, para nós pensarmos em evoluir nesse sentido, a gente precisaria de muita pesquisa. A gente sabe que as empresas estão trabalhando com produtos biológicos, com produtos de menor impacto ao meio ambiente, menor impacto aos inimigos naturais, ou os predadores, ou parasitoides, né? Então, tudo isso vem sendo trabalhado, mas é claro, a gente sabe que a pesquisa e o desenvolvimento demoram tempo, então, para nós conseguirmos obter isso, né? Então, isso está acontecendo, né?
E também, como a gente comentou, há uma restrição às vezes do número de produtos para o controle de determinada praga para determinada cultura. É importante que as empresas também busquem, né, os produtos que elas têm, registrar para essas culturas, para essas pragas, plantas daninhas ou doenças, para justamente melhorar e aumentar esse leque de opções então de produtos. A gente sabe que o registro de um produto é demorado, leva tempo, mas é muito importante que isso aconteça, justamente para dar esse suporte que o produtor necessita, né? Então, o desenvolvimento de novos produtos, o registro de produtos já existentes da melhor forma possível para nós poder utilizar é uma situação bem interessante. E professor, quais são as alternativas que existem ou que estão em desenvolvimento e que podem ajudar aí a minimizar, a diminuir, que já estão nesse caminho hoje, professor? A gente sempre trata, a gente sabe que é difícil a gente trabalhar com manejo integrado, mas é muito importante essa questão. Esse manejo é bastante importante. A utilização dos produtos biológicos é uma realidade hoje que cada ano a gente observa um aumento. A utilização também de predadores, parasitoides, uma utilização adequada, nos momentos adequados, de forma adequada, permite muito que os produtos eles sejam utilizados da forma mais racional possível, né? E melhorando, então, assim, essa questão do uso e da qualidade da aplicação e da qualidade do produto final, né? Isso já é realidade, né, professor? Isso é algo que já é realidade em algumas culturas. Sim, a gente observa uma evolução também nesse sentido, por isso que se torna bastante importante, né? E o que a gente cabe sempre destacar que nesse conhecimento que o técnico tem que ter, ele tem que conhecer essas diferentes ferramentas. Tanto a produção sem a utilização desses produtos, porque a gente pode ter produtores ou situações, propriedades de condições diferentes uma da outra, que ele deseja produzir sem a utilização de produtos, outra com a utilização de produtos. Então o técnico ele tem que conhecer, porque se um produtor buscar informação, quem é que é a pessoa mais indicada para isso? São os técnicos da área, né? O agrônomo ou os técnicos. Então as pessoas têm que ter esse conhecimento para sempre que buscar a informação, fazer uma avaliação de uma área, buscar essa avaliação, buscar entender essa propriedade, entender a melhor forma de aplicar o conhecimento, escolher entre essas duas formas de trabalho, dependendo da situação, e também acompanhar depois os resultados, verificar essa questão relacionada à utilização ou não e o resultado depois. Então, o agrônomo, o técnico, ele tem que ter esse conhecimento. Ele que é a pessoa que é responsável, então, por transmitir, por desenvolver esse conhecimento, né? Então, com relação à questão dos produtores, né? Porque muitas vezes os produtores eles não têm esse conhecimento, às vezes não conseguem buscar também, então é muito importante essa situação. E atualmente ainda existe uma dificuldade para o técnico, para o agrônomo, porque alguns produtos, mesmo sendo semelhantes ou que partem da mesma molécula, eles têm diferentes liberações de uso. Gostaria que comentasse um pouco conosco sobre isso. O que a gente comentou anteriormente, né? Às vezes o registro leva tempo e ele é oneroso financeiramente para a empresa, né? Então, em algumas situações, né, a necessidade de fazer todo o processo novamente, isso às vezes acaba atrasando ou dificultando ou até mesmo tirando o interesse da empresa em registrar. Então, é um destaque que eu faço novamente, que a empresa, né, busque esse registro, porque é muito importante com que nós tenhamos esses produtos, essa variabilidade de produtos para nós poder fazer a recomendação, justamente evitando, né, uma indicação de forma inadequada, né? Então, é uma preocupação que nós temos que ter. Existem também produtos iguais, mas que alguns têm registro apenas para uma cultura ou outra cultura e que o técnico tem que tomar cuidado nisso com relação ao receituário agronômico também, né? Porque atualmente a legislação não permite que ele indique um produto. Com certeza. Essa questão da indicação, a gente só pode colocar os produtos que são recomendados, né, para a cultura. Então o técnico ele tem que ter esse conhecimento, né? E hoje a internet, as ferramentas que nós temos nos permitem nós termos essa situação, né, de conhecer o produto e verificar. Então o técnico ele não pode fazer essa recomendação sem o produto estar registrado, né? Então é uma situação bem clara, né, hoje. Sim. Professor Marcos, e quais são as outras funções do técnico hoje para a agricultura, para o agricultor? Então a gente tem que saber que o técnico está envolvido diretamente com o sistema produtivo. A gente
O objetivo principal é produzir alimento. Isso é um fator muito importante para todos nós. Mas o técnico também tem que saber que a propriedade rural tem que gerar divisas financeiras, gerar lucro, porque o produtor, independente se ele for pequeno ou um produtor maior, ele precisa ter esse retorno econômico para se manter na atividade. Então, a propriedade rural ela necessita ter então esse retorno econômico. A gente pode, independente da forma que produz, com uso, sem uso, precisa sustentar a família. E às vezes, né, se a propriedade é maior, tem outras pessoas também que estão envolvidas. Então, os valores vão sendo diferentes, mas a propriedade tem que gerar e tem que relacionar essa geração de lucro também com a questão da sustentabilidade ambiental, né, que é um ponto bastante importante, e econômica, como a gente comentou, justamente para permitir com que o produtor continue produzindo, continue na propriedade gerando, então, esse valor econômico que é bastante importante, né? Então, o técnico ele tem que saber isso também, tem que conhecer essa realidade, saber disso, né? Para que respeite sempre as recomendações técnicas, os cuidados, as avaliações necessárias para a indicação dos produtos, para cada vez mais nós poder, então, ter essa atividade, né, tão importante que nós temos. Sem dúvida, né, porque hoje pequenas propriedades, talvez que não se consigam se manter ou se manter, né, financeiramente, acaba que muitas vezes os filhos acabem saindo do campo, indo para a cidade e depois não tendo quem faça a continuidade dessa atividade agrícola, né? É cada vez mais comum de ocorrer isso, principalmente com pequenas propriedades, onde tem que ter o cuidado sempre na manutenção financeira, então, ali, né? Com certeza, é uma questão bem importante essa questão, e nós podemos trabalhar dessa forma, nós podemos ter alternativas, né? Numa situação que uma propriedade A ou B, devido ao próprio tamanho dela, uma forma de produção talvez não seja viável para aquele momento. Então, essa mudança, às vezes, pode ser o que faz ela se manter na atividade, né? Então, é bem importante isso, né? A gente sabe que a gente tem várias realidades no Brasil, diferentes regiões, né? Então, em alguma situação, talvez a mudança na forma de produzir seja uma alternativa que seja viável, né? Com certeza não para todos, mas para algumas pode ser interessante. Professor, os seus livros são sobre sementes, né? Um deles, Fundamentos da Produção de Sementes em Culturas Produtoras de Grãos. Esse é um tema bem importante também para o agricultor e para o produtor rural, né? Com certeza. Então, a gente, devido à minha formação, eu também trabalho nessas disciplinas no curso de agronomia relacionadas à produção de sementes, pós-colheita, e esse livro ele busca trazer informações práticas sobre essa parte relacionada à importância de uma semente de qualidade, que é um tema tão discutido aí na atualidade, devido a essa importância do aumento da produtividade por área. A gente tem várias pesquisas que apontam que usam sementes de qualidade, com alto vigor, resultam em uma produtividade maior, isso é um fator bem importante, né? Depois nós temos, dentro desse livro, uma parte que fala mesmo da produção das sementes no campo, dos cuidados que nós temos que ter com escolha da área, com manejo, as diferenças aí muitas vezes da produção de grãos para a produção de semente, os cuidados lá no momento da colheita, né? Então é um ponto bem importante, porque a gente cuidou da nossa área até o momento de colher e depois acaba não cuidando na colheita, né? Então, vários pontos são tratados nesse livro. Depois nós temos a parte de avaliação da qualidade dessa semente, testes que a gente pode realizar, inclusive em propriedades rurais, né, de forma prática e simples, né, para que possa avaliar. Então, buscando justamente informações que a gente tinha uma certa carência, que são informações práticas, né, para que o produtor possa, ou o técnico possa ler, e ele não precise de grandes laboratórios ou grandes estruturas para poder realizar essa atividade. É claro, em algumas avaliações sim, né? Um termo que a gente ouve muito, que trabalha com semente, é que a semente se produz na lavoura, né? Não adianta trazer para o barracão e achar que vai melhorar a qualidade dela. Não vai. Vai manter uma qualidade, mas a semente se produz lá na lavoura, né? Antes e também nos seus cuidados depois, né? Com certeza. É o segundo livro que trata da pós-colheita. Então, na realidade, o que? A semente se faz no campo, a qualidade está no campo. A gente consegue fazer o que quando traz? A gente consegue trabalhar retirando impurezas, retirando então as sementes danificadas, para que nós possamos melhorar então a característica do lote. Mas uma semente que vem do campo sem condição de germinar, ela não vai germinar após passar pelo beneficiamento. Então, a gente só consegue no beneficiamento condicionar ela, reduzir o conteúdo de água
retirar essas sementes que são danificadas, sementes partidas aí para retirar ela do lote e melhorar a qualidade do lote em si, né? E depois armazenar com qualidade até a próxima semeadura. E aí isso entra talvez num outro tema também bastante polêmico, que é a questão de, o pessoal chama de sementes piratas, né? E muitas vezes acaba o produtor tendo prejuízo ao comprar sementes que não foram produzidas para sementes, que foi o que algum determinado agricultor colheu, guardou, mas não produziu com o intuito de semente, não teve todos esses cuidados de quem produz com esse intuito, e o mercado girou, precisou daquela cultivar, e ele resolve colocar no mercado. Mas aí vem problemas como germinação, como vigor e principalmente com prejuízo para o agricultor, né? Esse é um ponto que corre bastante, né, professor? Com certeza. Às vezes a gente sempre debate muito na academia, que é a importância de adquirir a semente, né? Então, a gente utilizando essas sementes aí que não possuíram por um processo de certificação, produção, com os cuidados, respeitando os padrões de qualidade, tanto de campo como de laboratório, podem gerar problema, podem inserir praga, doença, planta daninha em uma área, podem ter problema de produtividade devido à baixa germinação, baixo vigor. A questão mesmo da taxa tecnológica, né? Então, se tu compra a semente, tu paga um valor. Se tu deixar para fazer no momento que tu vai entregar o grão, tu vai pagar muito mais, né, através daquela porcentagem que tu utiliza. Outro ponto, muitas vezes os produtores se preocupam muito com a utilização de produtos para tratar a semente, né? Então usa o fungicida, o inseticida, o inoculante, aí utiliza o aminoácido, o micronutriente, o enraizador, que tem um custo muito grande, e às vezes a semente, que é o fator principal, ele não toma os mesmos cuidados. Então outro ponto importante quando tu faz a aquisição de sementes de qualidade. E outro fator, que tu não comprar semente, tu faz o quê? Tu desestimula, né, as empresas que fazem melhoramentos obtentores a continuar desenvolvendo materiais mais produtivos, porque elas são remuneradas quando ocorre a compra de semente. Então, a cadeia toda de sementes sofre e verifica esses problemas, né? Todos envolvidos, né? O produtor aparentemente parece que não, mas em alguns momentos, né, que ele vai ter problema lá. Depois tem um problema do estabelecimento de uma lavoura, se a semente não for legal, ele não tem nem como buscar alguma alternativa, né, junto à empresa, né? Porque não... sem dúvida. E grande parte da atual produtividade de grãos se dá pelo desenvolvimento de sementes, que foram cada vez mais pesquisadores buscando um aumento de produtividade, né? E talvez se o produtor não pare para pensar que no momento que ele desestimula isso, ele pode, de repente, estagnar na produtividade e não irmos além nesse desenvolvimento, né? Com certeza, isso é uma situação que a empresa, a gente fala em rentabilidade econômica, todos nós buscamos rentabilidade econômica na nossa atividade, né? Mas os obtentores também, eles têm um grupo de pesquisadores desenvolvendo as cultivares, né? E essa alimentação, a receita tem que ser gerada para que ele possa continuar mantendo as pessoas. Então, se o produtor não adquirir essa semente, o que vai acontecer? Vai desestimulando e aí podendo, num futuro, a gente não ter mais essa evolução de produtividade que nós estamos vendo, né? Então, devido ao melhoramento genético, né? Professor, e com relação ao tratamento de sementes, né? Quais são as informações que o senhor traz para nós desse tema tão importante também? A gente tem trabalhado lá dentro do curso de agronomia com alguns trabalhos com um foco principal relacionado ao tratamento industrial, que é a inovação. A gente sabe, já faz um tempo que está acontecendo. TSI, isto. A gente vem trabalhando justamente para tentar avaliar, verificar as condições, né, que nós temos. E nos últimos anos a gente tem observado uma evolução muito grande nos resultados na utilização do TSI. A gente trabalha com o tratamento on-farm, que o pessoal chama, que é feito nas propriedades, o TSI, e o TSI tem dado bons resultados, inclusive em diferenças na produtividade de grãos, que é um fator bastante importante, né? As pesquisas demonstram que a gente utiliza os produtos são os mesmos, o que muda, muitas vezes, é a forma de aplicação, né? Então, a utilização do tratamento de sementes é importante. A gente verifica que... Nós até temos aqui uma sementezinha tratada com TSI, né? Se percebe também a própria
como ela é mais homogênea a aplicação, distribuição, né? De produtos mais homogênea. Essa questão também é que muitas vezes o produtor avalia o custo do TSI como sendo alto. Só que em muitas situações, se nós colocarmos na balança, produto pode ser inclusive o mesmo, né, que ele vai usar. O produto, o tempo que ele gasta para adquirir aquele produto, tem que ir na cooperativa, na cerealista, na revenda, adquirir o produto, regular o equipamento, porque aí é uma questão bastante importante. A regulagem do equipamento é fundamental para uma qualidade boa da aplicação. Regular o tratador de semente dele e fazer o tratamento, se for contabilizar esses custos, às vezes ele sai mais mesmo do que tu adquirir a semente já com tratamento industrial, porque esse custo de mão de obra que ele para de fazer outra atividade, a gente sabe que hoje em dia cada vez é mais atividade, cada vez é mais coisas para fazer, cada vez é um número de atividades maior e número de pessoas menor, né? Então, se chegar a contabilizar, e se ele tiver que comprar o equipamento para tratar a semente dele ainda, porque às vezes o produtor pode não ter esse equipamento, tem que comprar, acaba tendo um custo. E fora isso, todos os cuidados que o TSI tem com relação ao ambiente, né, e a qualidade da aplicação, porque o sistema de tratamento industrial ele tem captação de pó, né, que é gerado no processo de tratamento. Se ocorrer algum vazamento, captação de líquido, os equipamentos que são utilizados são modernos, né, a qualidade da distribuição, como a gente pode ver, é melhor, né? Então é um tratamento que vem evoluindo. E além disso, como eu comentei, a gente tem observado nas pesquisas, uma questão que ainda é mais importante, vai investigar mais ainda, que a gente tem observado em trabalhos que o tratamento industrial tem dado resultado, inclusive, em produtividades melhor. Que é uma situação para eu que trabalho há bastante tempo com tratamento de semente. É interessante ouvir isso vindo do senhor que é acadêmico e que não tem... que não tem relação nenhuma com as empresas, então traz uma opinião que é muito mais assertiva para nós, né? Não pode dizer que não está ganhando para falar isso, está pesquisando e trazendo informação de qualidade, é da área, enfim, vindo da universidade para nós, né? Isso, a gente tem, essa é uma situação que já aconteceu com um experimento nosso, nós estamos com outro agora também já em levantamento de dados da safra passada, né, da soja. Então a gente tem os dados preliminares assim de emergência, né, que em campo que são muito interessantes, né. Então a gente vai, claro, a produtividade é outra situação, a gente não sabe o resultado ainda, mas já vendo esse foco mesmo, né, dessa dúvida que nós temos, né. Então vamos, talvez mais nos próximos anos, continuar trabalhando, buscando essas informações para trazer questões bem interessantes com relação ao tratamento de semente de soja, né? Que a gente trabalhar com soja. E com relação também aos defensivos agrícolas, quando o produtor já recebe tratada, ele vai ter um contato menor com um produto em alta concentração, não vai ter ninguém que vai um tratador ou um operador que vai ter esse contato direto lá, vai ter também mais dificuldade de ter intoxicação, né? Se for com TSI. Sim, eu comentei vários pontos que a gente contabiliza, mas às vezes a gente não consegue nem contabilizar, que é o contato do produtor com o produto, onde é que ele faz esse tratamento. Às vezes ele faz o tratamento em qualquer local, um local específico lá da propriedade dele, onde é que tem acesso de animais, acesso até mesmo de pessoas, né? E aí tu pode ter alguma criança, né, que pode entrar num lugar desses e por não conhecer ter algum problema. Então, fora essa série de questões ainda, né, que a gente tem como sendo fatores importantes, todo esse cuidado, a regulagem, eu comentei da importância da regulagem. Muitos produtores eles não fazem essa regulagem periódica, por isso que a distribuição não fica tão homogênea, muitas vezes como um tratamento industrial, não faz o acompanhamento, não faz novas regulagens. Na minha dissertação, de mestrado, trabalhei com tratamento de semente, e aí a gente trabalhava com tratamento industrial, e a gente verificou, se nós trocarmos o lote de semente, pode ser até da mesma cultivar, nós temos que fazer uma nova regulagem, porque pode mudar tamanho o diâmetro de classificação da peneira, e tudo isso pode afetar a qualidade de distribuição. Então, os produtores não tomam esses cuidados dessa forma tão precisa como o tratamento industrial, que tem todo o controle de qualidade. E o tratamento industrial, além de fazer uma distribuição, ele utiliza o polímero, né, que é um produto bem importante que agrega então esses produtos à semente, evitando muitas vezes que sejam perdidos em sacarias, em locais. Então, o polímero é outro ponto que evoluiu bastante nesse sentido. O produtor pode, inclusive, utilizar o polímero no tratamento na propriedade, mas eu acredito que dificilmente ele vai fazer isso. E a estrutura
uma estrutura bem mais simples, né? O que vai trazer para ele com certeza uma eficiência menor. Mas vamos contabilizar quanto vai gastar com um produto, né? Bom, tem 20 por quilo, tu vai gastar o quê? Sei lá, 50 centavos, talvez com um produto, né? Ou 60, né? Parece ser uma diferença, mas aí tu vai ter que tirar aquele tempo para comprar o produto, para regular o equipamento, para fazer a aplicação. E aí, como eu comentei, se tu tiver que comprar o tratador de semente, quanto que está um tratador de semente hoje? Né? Ou ainda erra talvez na dose, na quantidade de água e já perde germinação? Isso, a regulagem é fundamental, né? E aí a gente sabe que até os nossos trabalhos de pesquisa, às vezes, eles não são vantajosos para o tratamento industrial. Porque a gente muda algumas coisas, porque a nossa aplicação é precisa lá. A gente trata 15 quilos, trata 10 quilos, então a quantidade de produto que vai é a mesma quantidade. E muitas vezes na propriedade não é isso que ele faz, né? Então a quantidade de produto que a gente utiliza nos experimentos são as mesmas. Então isso já faz com que o tratamento seja muito parecido, né? O que não é muitas vezes na realidade da propriedade. Então a gente faz esse tratamento, daí faz a aplicação, aí sim, o industrial é equipamento diferenciado, com batelada, aplicação do polímero, né? Então dando e o acabamento fica bem melhor. E professor, aqui tem duas sementes tratadas, né, com polímero, a diferença de qualidade da semente, inclusive tratamento também feito em trigo. Né? Sim, e a gente também tem trabalho com trigo, né? Mas o trigo a gente fez um trabalho com tratamento industrial, né? E aí a gente também de repente volta a trabalhar, a gente tem uma conversa com a empresa Biotrigo para tentar desenvolver alguns trabalhos, né? Então a gente começou com o trigo, mas o foco, até mesmo pela importância regional, é com a soja mesmo. Então a gente vem aí, esse ano a gente não tem nenhum trabalho planejado para realizar, né? Estamos aí, mas ano passado, outros anos a gente tem conduzido vários trabalhos. Mas essa questão, né? Alguns falam da questão que fica mais apresentado, mais bonito, mas eu acho que isso não é o principal ponto, né? O principal ponto mesmo é a qualidade de distribuição de produto. Esses produtos ficam mais agregados à semente. A gente, quando faz um tratamento de semente, a gente aplica o produto, né? De forma precisa somente no local onde é que a semente vai estar, né? Então isso também, perante a questão ambiental, é importante, né? Fazer esse produto, utilizar produtos que mantêm esses produtos mais agregados à semente para contaminar o mínimo possível o solo. Então tudo isso são questões que vêm evoluindo nesse sentido com relação a esses trabalhos, né? Então, bem interessante. Estivemos aqui com o Dr. Marcos Paulo Ludwig, que deu essa importante palestra, trouxe muitas informações para o nosso Congresso do Agrotóxico. Muito obrigado pela sua presença, suas informações são muito importantes para nós divulgarmos aí aos agricultores e às pessoas de modo geral. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço ao convite, né? Espero que os participantes aproveitem o Congresso, aproveitem os outros palestrantes também, para que a gente consiga divulgar a informação, né, e que possa melhorar o esclarecimento para as pessoas, né? A gente fica à disposição, né? Agradece novamente, né? E o contato fica com vocês, então. Muito obrigado. Obrigado.